as dicas de leitura, meu povo lindo. É com você, Cristina Soares. Bota pra mim. Oi, Michele, eu tô aqui hoje para mais uma dica de leitura. E a minha dica de leitura de hoje, ela é para um público, eu acho que é um público específico, tá? Eu vou falar que o público específico que eu quero dizer é o público nerd, porque é o público que gosta de HQ, tá? De história em quadrinhos. Mas, na verdade, todos nós gostamos de história em quadrinhos, né, Michele? Então, assim, pra mim, sempre foi minha paixão. Então, desde criança eu gosto muito de história em quadrinhos. E hoje, é o público que adulto que acessa muitos quadrinhos é um público chamado público nerd, né? A minha dica de hoje é de um quadrinho maravilhoso, na verdade é um gibi, é esse aqui, ó, da Baixada para o Mundo, Capa Comics. Capa Comics, Michele, é na verdade um coletivo feito por quadrinistas, tá? Por amantes mesmo de história em quadrinhos que resolveram se juntar e saíram da Baixada Fluminense mesmo, de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e para produzir muitas histórias em quadrinhos. E essas histórias em quadrinhos, a maioria delas é com base na realidade deles ali, né? Então, tem muitas críticas, as histórias são sensacionais, maravilhosas. Então, a minha dica é desse livro aqui, Capa Comics. E o interessante porque, assim, o símbolo dele é essa capinha aqui, esse homem na capinha aqui. Porque ele é baseado num personagem que o José Wilker fez no cinema, que se chamava Tenório Cavalcante. Então, por isso que é esse homem na capinha aqui. Esse livro, esse gibi, na verdade, que eu gosto bastante desse termo gibi, esse gibi aqui, Capa Comics, ele já começa contando a história do gibi. Está bem aqui na introdução, ó. Tá vendo? Parabéns, você está lendo o gibi. Então, assim, mas por que é gibi? Qual que é a diferença de gibi para HQ? Né? Não é, os dois não são histórias em quadrinhos, mas gibi, gente, é um termo, assim, brasileiro mesmo. O gibi, esse termo, ele surgiu na década de 30 do século passado. Ele conta aqui nessa história. Olha aqui essa imagem aqui, ó, desse menino. Esse menino aqui é o gibi. É um gibi carregando um gibi, como diz a pessoa que faz a introdução aqui, porque esse livro é tão interessante, esse gibi, porque ele tem um compromisso tão grande com o leitor que ele já começa contando a história, historicizando por que gibi. Gibi, gente, é um nome que foi dado do Brasil. Na verdade, quem deu esse nome foi o Roberto Marinho. O que aconteceu? O Roberto Marinho perdeu uma oportunidade, assim, grandíssima na vida dele, que foi fazer uma parceria com uma pessoa, né? Ele tinha um sócio anteriormente que veio, né, dos Estados Unidos e trouxe, olha aqui o que está rolando na América, olha aqui as histórias em quadrinhos, vamos fazer esse suplemento infantil para as pessoas, né? Vamos fazer isso aqui. E o Roberto Marinho não quis fazer, né? Sempre os outros fazer, não, isso aqui não vai dar certo não. E o cara começou a lançar as histórias em quadrinhos e o negócio deu certo. E o Roberto Marinho percebeu que deu certo e pensou, não posso perder essa oportunidade, o que eu vou fazer? Eu vou fazer também histórias em quadrinhos. E aí ele quis dar um nome que era totalmente brasileiro, que era popular. O que seria popular? O menino que entregava jornais. E os meninos que entregavam jornais, gente, chamavam o quê? Gibi. Por isso ele falou, vou colocar o nome do menino que entrega jornal, que é gibi. E os gibis, né, esse menininho aqui, que está aqui no livro, nessa primeira página, os gibis geralmente eram meninos negros. Então, quando a gente fala gibi, está remetendo a esses meninos. Aí ele quis colocar porque soou bem popular. Então, por isso que a gente, por exemplo, gibis da Turma da Mônica, a gente fala gibis, né? Por isso que a gente, brasileiro, HQ é um nome novo pra gente, né? A gente conhece por gibi. E esse aqui é maravilhoso. Então, eu quero falar especialmente desse aqui, que é o número 1, tá? Da Capa Comics. Eu tive essa oportunidade, gente, de ganhar esse livro, mas os livros são muito acessíveis. Vocês podem ir no Instagram do Capa Comics, vocês podem ir no site, vocês vão achar muito barato. Tem 4 por 10, para ter uma ideia de como é barato. 4 livros por 10 reais cheguei a achar. E aqui, eu quero só mostrar uma história aqui, que é a primeira história. Que lindo, gente. Tem gente com fome. E é legal porque, assim, como são vários, uma coletânea de vários quadrinistas, você vai ver traços diferentes de desenhos, histórias diferentes, mas, assim, todos com o mesmo sentido. Essa aqui mesmo, ela conta a história
que ela diz, tem gente com fome, as pessoas na estação de trem, e eles estão com tanta fome que eles começam a ouvir o som do trem falando isso. Diz assim, a história: trem sujo da Leopoldina, correndo para dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Então, que é imitando o trem, tá? É muito lindo mesmo, é muito bonitas as histórias, são bonitas, mas além disso elas são histórias bastante impactantes, assim, críticas, tá? Sobre a realidade brasileira, sobre a periferia. Então, assim, essa minha indicação de hoje vale muito a pena, é lindo, tá, gente? Capa Comics, os gibis da Capa Comics, são vários que eles já têm, tá? Essa é a minha indicação de hoje. E você já leu seu gibi hoje? Se não leu, ó, uma dica pra você. E é isso aí, Michele, é com você. Um beijo. Dica de leitura sempre enaltece a alma, expande o seu pensamento, a sua criatividade, te ajuda às vezes a esquecer, outros a trabalhar, não é? É bom demais, ocupa o tempo, Julinho, não é? Tem que ler muito, tem que ler bastantão. Deixa eu perguntar pro meu Zardinho, tudo certo? Tudo certo, então agora